Pessoal, aqui é o Denis Garcia gravando mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão de risco e a tão famosa, tão querida planilha de risco DGT. Muito bem, então sem mais delongas, eu queria falar o seguinte: quando que essa planilha entrou na minha vida? Ela entrou quando eu comecei a descobrir que eu não era um trader nato, eu precisava de certa ajuda, né? Eu não tinha as características desses traders que ganham muita grana o tempo todo, que são totalmente disciplinados. Então eu resolvi adicionar recursos à minha estratégia operacional. Então, se eu não conseguia os resultados que eu queria, sendo somente eu mesmo, então eu percebi que eu precisava de alguma coisa que me ajudasse. E essas coisas que poderiam me ajudar seriam as regras. Portanto, eu decidi me disciplinar a montar uma planilha que me guiasse, onde eu podia, onde eu não podia operar, planilhar os trades, fazer um gerenciamento, saber quais estratégias seriam as mais rentáveis. Então, sem mais delongas, vamos à planilha. Muito bem, então essa aqui é a planilha que eu desenvolvi. Ela é composta por um dashboard com alguns gráficos, tudo mais, né? Aqui onde você planilha seus trades, né? Apenas as células azuis. Todos esses campos têm listas padronizadas, né? E aqui onde eu coloco minhas estratégias, as estratégias que eu utilizo para que ela possa aparecer lá naquela lista, né? Na lista de trades, ok? Então vamos voltar aqui. Qual que é a principal parte da gestão de risco? É você saber o capital que você tem, né? Então você pode ter um capital de 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, só que você vai alocar a risco apenas uma parte, ou então você tem apenas R$1.000 que você quer alocar a risco. Então é isso que você tem que definir. No caso, vamos começar aqui, quando a gente fala de VaR, estamos falando de valor alocado a risco. Então vamos começar aqui com R$1.000. A data de início, vamos colocar aqui como mês passado, tá? 8/18. Ela já vai formatar com o texto da forma correta. O capital atual. O que seria o capital atual? Vamos supor que eu comecei em agosto e agora eu estou em setembro. E agora eu tenho R$1.070. Ok. E o mês atual que eu estou é o mês de setembro, 9/18. Só que agora, para isso funcionar, nós temos que definir o nosso risco máximo mensal. Com o risco máximo mensal, a gente vai definir o nosso tempo de vida. Então, se eu colocar aqui apenas 10% ao mês, aqui passa a me dizer que eu tenho 21 meses de vida, ok? Portanto, vamos supor que agora nesse mês atual, eu não tenho 1.070, eu tenho apenas R$800. Note que aqui na parte de gestão total, a minha disciplina financeira ficou abaixo do 100%, porque eu defini que eu só poderia perder 10%. Então, no mínimo que eu deveria ter aqui seriam R$900. E agora vemos que a disciplina financeira voltou para os 100%, ok? Portanto, vamos voltar aqui para o nosso exemplo com R$1.070. E eu vou mudar o risco máximo aqui para 50%, ok? Veja que agora o meu tempo de vida mudou para 3 meses. Mas como assim 3 meses? Se você vai perder 50% no primeiro e 50% no segundo, naturalmente seriam 2 meses, não é? Só que essa planilha funciona da seguinte forma. Digamos que você perdeu 50% dos seus R$1.000. Então, no próximo mês você vai ter 500. Então, no próximo mês, você vai ter apenas 50% desses 500 para perder, que seriam 250. E no terceiro mês, você vai poder apenas perder metade desses 250. Então, se você perder, você vai restar 125, ok? Mas muito bem. Funciona assim a parte de gestão de risco, né?
Então aqui a gente já tem algumas informações. Aqui em gestão de risco, nós temos que o nosso risco mensal é de R$ 535, tá? Então a gente só pode perder esse mês 535. E vamos definir aqui algumas coisas. Risco-ganho diário. O que seria o risco-ganho diário? O risco-ganho diário define a sua meta, se você quiser, por exemplo, eu quero arriscar ganhar 50 para perder 50. Então, seu risco-ganho será de 50%. Se você disser assim, eu quero arriscar 50 para tentar ganhar 100, então o seu risco-ganho vai ser de 25%. Né? Vamos colocar no exemplo aqui um risco-ganho de 50% para ver como é que fica. Legal, já apareceu outras duas informações aqui. Eu tenho uma meta diária e uma perda máxima diária de 53,50. Como que eu sei isso? Ele pega esse valor aqui de 20 dias úteis. Se fossem 15 dias úteis, a meta já muda, né? Então você tem aqui 10 dias para ganhar e 10 dias para perder. Então ele funciona mais ou menos assim. Se você acertar essa meta 10 dias seguidos, você consegue bater a sua meta. Por que funciona assim? Porque é muito difícil você bater os 20 dias de meta. Então, como sua meta é 50%, 50%, ele vai trabalhar com 50% dos dias que você tem. Se você colocar aqui apenas 25%, agora a sua meta é R$ 107 e a sua perda máxima diária é R$ 35. Né? Agora vamos ver algumas coisas aqui. Você sabendo que a sua meta é R$ 535, você pode definir algumas coisas. Vamos supor, dias de perda máxima por semana. Você tem 5 dias na semana para operar. Mas se eu só aceito perder 3 e quero parar, isso vai aumentar um pouquinho a minha margem para trabalhar. Então se eu colocar apenas 3 aqui, o meu stop semanal vai ficar R$ 178, ok? E quantas semanas negativas por mês eu posso ter? Vou colocar 3 também. Se eu estopar 3 semanas, a quarta eu prefiro não operar. Bom, então não mudou nada aqui. É porque ainda falta a gente colocar uma coisa aqui. A perda máxima por trade que você aceita. Então vamos colocar aqui 10% do risco. 10% do risco vai nos dar uma perda máxima, um stop máximo de R$ 53,50 por trade. Né? Mas a minha perda máxima diária é apenas R$ 35. Então você vai ter que mexer aqui nos seus parâmetros. Né? Então eu vou voltar aqui para os 50%. Muito bem, agora eu tenho uma meta de 53,50, que bate com o nosso stop máximo por trade. E agora nós temos uma nova informação. Note que aqui nós temos apenas 10 perdas por mês consecutivas no máximo. Então se você perder 10 stops de 53,50, você vai atingir o seu risco máximo mensal. Beleza? Então é assim que funciona essa parte de gestão de risco. E aqui, na análise do mês atual, nós vamos colocar aqui, cadê? O mês atual já está aqui, né? Então nós temos a meta mensal, saldo de trades, índice de acerto, média de ganho, número de trades, média de perdas, ok? Então a gente tem a maior perda, o maior ganho, e aqui é a tabela de gestão total. A gestão total diz respeito a todo o seu ano, ok? Então a minha disciplina financeira está bem acima do normal e a disciplina operacional não. Mas o que é essa disciplina operacional? Lembra que a gente tem aqui um stop máximo por trade? Só que para ele computar certinho, a gente tem que preencher essa parte aqui também. Então eu vou colocar aqui em agosto o capital que eu tinha, 1.000, e quanto que eu podia arriscar desse capital, que era 6% do capital total, que era R$ 60, ok? Então, a minha disciplina operacional ficou 91,67. Por quê? Ainda falta eu colocar esse mês, né? Que eu já operei esse mês, então 1.070
e 6%, ok? Então, a minha disciplina operacional continua 100%. Eu não tive nenhuma perda maior do que esse valor. Muito bem, seguimos em frente, né? Aqui a gente tem uma gestão por ativo no mês. Então vamos colocar aqui o mês atual, 9/18. Ou melhor, vamos colocar aqui... A 9/18 nós temos só índice, né? Eu só operei índice aqui nessa conta. Então eu quero colocar aqui 8/18, mês passado. Ah, legal. Agora nós temos mini índice, mini dólar e ações. Eu tenho o índice de acerto de cada ativo, né? E o saldo por ativo. Então, dólar eu fiz R$ 135, índice menos 16 e ações menos 25. Foi um mês difícil aqui nessa conta, né? Lembrando que essa não é a minha conta real, essa aqui é uma conta simulada, ok? Muito bem, seguimos em frente. Nós temos aqui também um simulador de estratégias para você saber qual que é a estratégia que está melhor funcionando, né? Então vamos colocar aqui o mês de agosto. Então nós temos aqui, ó, micro renko, um total de 2 operações, 100% de acerto, saldo, padrão de candle, 40% de acerto, 10 operações, saldo negativo. Price é pullback. Ah, legal, isso aqui teve 80% de acerto, 5 operações, R$ 75 positivo. Ah, mas se eu quiser olhar no dólar, por exemplo, ou nas ações? Ah, nas ações não teve. Mas eu posso olhar em todos, no geral. Que é a mesma coisa porque eu só operei o índice, ok? Com essa estratégia. E por último, chegamos aqui à gestão diária. A gestão diária é esse aqui, mais esse quadro aqui embaixo, ok? Então aqui você vai digitar o dia que você vai operar, vamos supor. Dia 14, eu estava com R$ 10 positivos, minha meta, meu risco do dia. O status continue. Se eu tivesse abaixo desse valor aqui do menos 53,50, aqui ia aparecer para mim pare. Deixa eu ver se teve algum pare aqui. Não operei dia 13, nessa conta aqui. Bom, mas muito bem. E se você atingir a meta, aqui vai aparecer meta, e o que passar da meta aqui vai dizer para você, ok? Então é assim que funciona. Vamos voltar aqui para o dia 14. Você tem aqui em todas as estratégias os ativos que você operou, o índice de acerto, o saldo por ativo, e você pode separá-los por estratégia também, né? Se você quiser, quanto foi os microfibo que eu fiz? Tô negativo em microfibo aqui. E micro renko. Puta, eu estourei micro renko, né? Foi 100% de acerto, R$ 96. Aqui você pode definir a estratégia que foi mais assertiva, né? Então, se eu quiser deixar todos. Então, para tudo isso aqui poder ser calculado, você tem que vir aqui na tabela Trades, né? E você vai preencher o dia. Vamos fazer um aqui. Vamos colocar dia 15. Dia 15, 9/18. A planilha é um pouco lenta, tá? Você tem que ter um pouquinho de paciência com ela, porque ela é bem pesada. Ainda estou planejando mudar isso para um sisteminha, para ficar um pouco mais leve, né? Mas esses cálculos são um pouco pesados. Vamos lá, horário, 9 horas. Agora veja que aqui tem uma abinha, né? Você tem Day Trade e Swing Trade. Então vamos colocar Day Trade. Aqui você vai colocar a estratégia que você usou, scalping de ponto. Você tem os ativos, você pode escolher o índice, mini índice, índice cheio, mini dólar, dólar cheio e ações. Vamos colocar aqui dólar. Vamos colocar aqui um contrato, uma compra, cuja compra foi... Opa, olha que legal. Eu coloquei uma compra aqui em minúsculo e aqui teria uma lista, né? Então só funcionaria se eu tivesse colocado uma compra em maiúsculo. Então eu vou apertar cancelar. Eu posso apertar a lista aqui. Eu tenho uma compra, uma venda em maiúsculo. Mas eu quero apenas escrever, então coloco uma compra em maiúsculo e agora funciona, normal. Aqui eu vou colocar o valor da compra, que foi 4.000.
E o valor da venda, que foi no 3.990. Perdi 10 pontos nessa brincadeira aí. Então aqui ele vai fazer alguns cálculos, só que não tem como você mexer, tá? Aqui tá bloqueado para você mexer, então eu perdi R$100 nessa operação. Vamos lá no nosso dashboard. Veja que a nossa disciplina operacional mudou aqui, porque eu perdi mais do que a meta que eu tinha estabelecido aqui. Portanto, vamos para o dia 15 ver o que está acontecendo. Bom, nós temos nosso saldo do dia, status pare, número de operações 1, número de ganho 0, número de acerto 0. Passou a meta não. E temos aqui o saldo por ativo, menos R$100 no dólar. E índice de acerto nada, porque não teve nenhum acerto. Então é assim que a planilha funciona, beleza? Espero que seja de bastante utilidade para você. Qualquer dúvida pode me perguntar aí pelo direct, pelo Instagram, tá? Se você não me segue ainda, @DenisGarciaTrader no Instagram. Não deixa de me seguir, beleza? Pode mandar direct lá que eu respondo todo mundo. E é isso aí, galera. Espero que seja de grande ajuda. Um grande abraço a todos e até a próxima!